Agora. Oh. Eita glória, meus irmãos, demorei, mas cheguei. Tô aqui para pescar mais uma vez. Cidade de Itacarambi, norte de Minas Gerais. Veja só no fundo, que beleza de rio. Velho Chico, Rio São Francisco. Já quero pedir para vocês, se inscreva, deixe o seu joinha. Não se esqueça, você está esquecendo, deixar seu joinha, se inscrever. O último vídeo que eu gravei, eu falei a respeito do amor de Deus. Quero estar pescando, pegando os peixinhos para vocês e depois quero estar completando aquela mensagem falando como devemos falar do amor de Deus. Vigie, fica aí comigo. Deus abençoe. Oh, São Francisco bonito. Eita glória! Oh, não é grande não, irmão. Não é grande não. Começando agora. Ô, vigia comigo. Ei, meus irmãos, eu até filmei um pouquinho para vocês verem. Quando eu peguei o primeiro mandizinho, que eu falei assim, nossa, agora eu vou pegar, agora eu vou salvar pelo menos o frito. Parece que aquele mandi que eu peguei serviu como um alarme, uma sirene para os barcos da cidade inteirinho começar a passar. Aí eu falei, ah não, mas de jeitinho, não tem jeito de pescar não, ué. Mas é lá, só pra vocês verem. Eu filmei aí uns 4 aí, fora os que eu não filmei. Fora os que eu não tava filmando aí, o tanto de barco que passou. Na hora que começava a parar as ondas, que eu falava, não, agora eu vou começar a pegar de novo. Aí vinha um de novo. Mas tá bom, só de ver essa paisagem, só de estar aí, neste lugar aí. E é motivo de agradecer a Deus. Quem puder ver, quem puder assistir, assiste aí. Assiste o vídeo inteirinho, porque é bênção pra mim, pra sua vida. Não deixe de assistir não, na hora que tiver um tempinho, se não der pra ver tudo, depois vê depois. Só pra vocês verem que realmente toda hora tá passando, não tá tendo jeito de pescar. Graças a paz. Parei de pescar aqui, está passando de canoa aqui toda hora. E como eu tinha falado no começo do vídeo, eu quero estar continuando aquele dia que eu falei a respeito daquela mensagem da piabinha, mostrando qual é o tamanho do amor de Deus. Quem não assistiu, eu convido você a assistir lá, voltar o vídeo atrás, entra no meu canal, você vai ver lá qual é o tamanho do amor de Deus. E muitos aí do canal, muitos amigos aí, me pediu, irmão, volta a falar a respeito daquilo, ou fala mais. Então aí, atendendo um pedido de quem me pediu aí, um abraço, quero agradecer a todos que têm inscrito aí, têm inscrito, têm compartilhado, têm deixado joinha, têm comentado, porque nós já vamos chegando aí, graças a Deus e graças a você, nós temos chegado aí a quase 500 inscritos. Então eu quero falar para você hoje a respeito de como devemos falar do amor de Deus.
como falar do amor de Deus. Porque nós aprendemos que o amor de Deus é muito grande, depende da direção ou a distância que nós estamos dele. E uma das coisas que Deus me ensinou foi a respeito de como falar do amor de Deus, como falar do amor dele. E isso não foi por acaso, foi no dia a dia. Marcos capítulo 16, versículo 15, a Bíblia nos deixa uma ordenança para você, irmão, irmã, você ser humano, todos nós, a falar de Jesus, a pregar sobre ele, a falar de Deus. E comigo não foi diferente. A partir que eu comecei a ir para a igreja, quando eu comecei a ter o desejo de pregar, quando eu batizei, eu falei, não, eu vou pregar a palavra de Deus, tem essa ordenança, então eu vou pregar a palavra de Deus. Porém, Deus antes dele permitir que eu viesse falar de Deus, ele me ensinou algo. Eu quero estar compartilhando com você essa tarde aqui, com a imagem aí um pouquinho do Rio São Francisco, que quando eu ia falar de Deus, quando eu fui começar a falar de Deus, por umas 3 vezes, quando eu ia falar, chegava alguém, então eu calava, porque eu estava começando e não tinha experiência nenhuma. Então eu comecei a observar que aquelas pessoas, quando eu ia ouvir falar de Deus, elas saíam talvez, não com tanto amor, talvez elas saíam ali até irada, por estar ouvindo falar de Deus. Mas a tua palavra fala que eu devo falar, pregar do Senhor. Só que eu tenho visto que às vezes as pessoas têm ouvido falar do Senhor, em vez de elas sair com amor, elas têm saído com mais ira, ou talvez elas não tenham parado para ouvir. Então eu comecei a conversar com Deus, eu comecei a falar com Deus, eu comecei a orar a Deus, eu comecei a rezar a Deus. Então, eu falando com Deus, falei, Senhor, mas realmente eu tenho que pregar a palavra, porque eu tenho visto que parece que não tem tido resultado. Então eu comecei a conversar com Deus e Deus foi me mostrando que realmente precisa falar. Porque Romanos capítulo 10, versículo 17 vai dizer assim que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Em Hebreus 4 vai dizer que a importância da palavra de Deus, que ela que penetra na divisão da alma e do espírito e discerne o pensamento. Então eu comecei a entender que realmente é necessário nós pregar a palavra de Deus. Então eu comecei a mudar a minha oração a Deus e comecei a falar, Senhor, mas se tem que pregar realmente, se é necessário realmente pregar, mas então como pregar? Porque eu tenho visto que todas as vezes que nós vamos falar do teu amor, as pessoas não têm recebido e têm saído muitas das vezes até mesmo irada. Então eu comecei a orar a Deus e perguntar para ele como então eu devo fazer. Então Deus, dentro da palavra, ele começou a me mostrar, primeiramente ele me leva ali, que o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu coração. E o segundo grande mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Até o momento, então, eu não entendi o que Deus estava falando. Então ele me levou ali, Mateus capítulo 7, versículo 12, que tudo quereis que os homens vos façam, fazei a ele. Naquele momento, foi como se juntassem as duas coisas, eu pude entender que não basta somente seguir a ordenança de nós pregarmos a palavra de Deus, que é ide por todo mundo e pregar a palavra de Deus. Se nós não colocar junto o grande mandamento junto com o segundo, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, então naquele momento ficou claro que nós devemos sim pregar a palavra de Deus, mas com uma coisinha a mais, que é com amor, porque nós, eu e você, nós não devemos apenas cumprir a ordenança de pregar, mas nós temos que também cumprir a ordenança de pregar, mas pregar com amor, pregar para o nosso próximo, assim como nós gostaríamos que o nosso próximo pregasse para nós. Isso é a forma, é desse jeito, dessa forma que nós devemos pregar a palavra de Deus. Prega sim com amor, porque Deus é amor. Talvez você fale assim, ô irmão pescador, mas às vezes tem uma mensagem que ela precisa ser dura, sim. Se tem a mensagem tem que ser dura, prega então duro, mas prega duro com amor. Talvez você fale assim, ô irmão pescador, mas a maneira que eu prego é gritando. Eu não sei falar de uma forma baixa, é o meu jeito. Eu não faço por mal, é o meu jeito de pregar, eu prego de uma maneira alta. Eu prego, por assim dizer, eu prego gritando, não tem importância. Se a tua maneira, o teu chamado for pregar gritando, sim, prega gritando. Se for para gritar, grita, mas grita com amor. Não esquece, Deus me mostrou que nós temos sim que pregar a palavra de Deus, mas não é de qualquer maneira, somente na ordenança de pregar, mas a ordenança de pregar, mas a ordenança também de amar o nosso próximo, e a ordenança também de fazer o nosso próximo tudo aquilo que nós queríamos que o nosso próximo fizesse a nós. Então sim, essa maneira que nós devemos falar do amor de Deus.
quando nós formos falar do amor de Deus, que nós não venhamos esquecer, até mesmo numa visita, que nós não venhamos esquecer deste amor. Eu quero contar algo que Deus fez comigo nos primeiros dias, quando eu estava preocupado, quando Ele me ensinou isso. Por duas vezes, por duas ocasiões, aconteceu algo comigo, que eu quero compartilhar também com os irmãos, a importância de pregar, mas pregar com amor. Eu estava viajando ali na cidade de Aragaça, ali perto de Barra do Garça, na divisa. Então, quando eu chego ali, vem uma pessoa ali, por assim dizer, com todo o meu respeito, porque é ser humano assim como eu não tenho o direito de querer achar que sou melhor do que ele. Então, ele vai chegar ali e me pediu, falou assim: ô, me dá um dinheiro, é para comprar droga. Eu podia falar qualquer coisa, mas não é para comprar droga, você poderia me dar um dinheiro. E naquele momento, eu me lembrei que eu tinha que pregar, mas eu queria, naquele momento, executar, fazer aquilo que Deus me ensinou. Era pregar, mas pregar com amor. Então ali eu comecei a conversar com ele, conversar com amor com ele. Então ele pega e fala para mim que eu era diferente, que eu não julguei ele, mas eu falei com amor. Então eu pude ver a importância de nós pregar, mas pregar com amor. Logo depois eu fui sair ali para comprar algo para me comer ali, porque eu estava com fome. Então quando eu vou atravessar ali perto de uma praça ali, veio outro me pedindo dinheiro. Ou me dá um dinheiro ali que eu tô doido, eu tô naquela gana, que é viciado para mim mexer com droga. Você tem um dinheiro para mim dar, para mim lá mexer com droga. Então eu peguei R$2, tirei R$2 do bolso e falei para ele: posso te perguntar apenas uma coisa? Por que você está nessa vida? E eu olhei bem no olho dele, eu falando com amor, com aquele cuidado, com aquele carinho que Deus tinha acabado de me ensinar, e eu tinha acabado de ver atrás que realmente era importante. Então ele começou a conversar comigo. Então, enquanto eu estava preocupando e conversando no meu pensamento com Deus, me deixa pregar com ele, para ele, me deixa falar com ele com amor. Então ele ia falando comigo, depois que eu fiz aquela simples pergunta, então ele ia falando comigo, ia falando, em tempo ele falava: eu não vou conversar com você mais. Aí eu perguntava para ele: mas por que você não vai conversar comigo mais? Ele falava para mim: é porque você tá fazendo eu chorar, você é diferente. Mas ele não falava por que eu era diferente, ele só falava que eu estava fazendo ele chorar, e eu estava calado, somente escutando o que ele estava falando, e eu conversando com Deus. Deus, me ajuda a pregar para essa pessoa, por este ser humano, para este teu filho, porque onde há fôlego de vida há esperança. Me deixa pregar para ele com amor, Senhor. Enquanto eu apenas ouvia e falava com Deus para mim pregar para ele com amor, ele chorava e falava: eu não vou conversar com você mais. Por que você está fazendo eu chorar? E eu simplesmente estava calado. Naquele momento Deus falou para mim que às vezes fazer a obra, às vezes fazer uma visita, não é apenas falar, mas é também ouvir. Lembra Marcos capítulo 10, aquele cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus sabia o que ele precisava, Jesus olhando para ele sabia o que ele precisava. Ainda assim Jesus olha para ele e fala: o que queres que eu te faça? Então, quando nós, irmãos, eu e você ser humano, independente de raça, independente de país, não importa, quando nós formos, quando eu e você, quando nós for pregar a palavra de Deus, seja uma mensagem com amor, seja uma mensagem dura, não importa, porque é necessário sim a mensagem dura, mas nós devemos pregar por amor. Então, quando nós for levar a palavra, que nós não venhamos apenas falar, mas que nós vamos pegar o exemplo de Jesus. Mesmo que nós sabíamos o que aquela pessoa estava precisando, mesmo que nós sabíamos de toda a fofoca, por assim dizer, mas que nós venhamos ter o amor de perguntar para ela e perguntar: o que está acontecendo? O que você precisa? Como eu posso te ajudar? Eu não sei mesmo se eu nem vou pescar mais, porque eles estão passando aqui toda hora, como você mesmo pode ver aí, aonde que eu estou jogando aqui. Não está pegando, mas que fica para meditação. Quem não assistiu, eu convido, volta lá, assiste. O quanto o amor de Deus por nós é grande. E essa maneira é a maneira certa de como podemos ou como devemos falar do amor. Como devemos falar do amor de Deus? Nós não podemos esquecer que Deus é amor, mas Deus também é um fogo consumidor. O motivo pelo qual o irmão falou assim que eu era diferente, porque eu parei para ouvir ele. E ele falou que nem a própria mãe, nem a própria família dele tinha parado para ouvir como eu ouvi. Então que isso venha ficar de exemplo para cada um de nós, como devemos pregar o amor de Deus.